pessoal, hoje estou aqui para falar de política de controle de acesso e senhas, um tema extremamente relevante e importante para as empresas que querem se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá, então? Bom, eu tenho três palavras-chave aqui fundamentais para um bom projeto de política de controle de acesso e senhas. E as palavras são conscientização, educação e treinamento. Não há que se falar em uma boa política de controle de acesso e de senha sem o respeito a essas três ações que devem ser tomadas para que todos os envolvidos no projeto saibam exatamente o que fazer. Bom, mas falando de política de controle de acesso e de senhas, a gente faz um documento que muitas vezes está direcionado ao colaborador, mas também poderá estar direcionado aos prestadores de serviços e fornecedores. Então, é importante que todos esses que tenham acesso a dados pessoais ou informações confidenciais, que eles firmem, então, uma declaração, um documento, se comprometendo, se responsabilizando por seus atos e omissões, e que esse documento também contemple, procedimentos básicos de segurança que devem ser adotados por esta pessoa responsável, pelo acesso a dados e informações. Bom, é importante, então, que se crie uma política de controle de acesso que seja documentada e analisada criticamente, baseada nos requisitos de segurança da empresa. Não existe um padrão, nós não podemos simplesmente usar um modelo. Cada empresa vai ser o seu perfil de controle de acesso e de políticas de senhas. Claro que existem algumas normas, existem algumas orientações, principalmente impedindo, ou sugerindo que não utilizemos aí senhas padrões, que não utilizemos senhas fracas, mas nós não podemos criar aí um critério, até porque isso realmente são tratos de informações confidenciais de cada empresa. Então, não há que se falar num padrão de política de controle de acesso, há que se falar no que não deve ser feito. Então, naturalmente que o direito de acesso deve passar aí por algumas restrições. Eu sempre saliento a importância da correta e adequada classificação das informações para que a gente também tenha aí, então, uma boa política de controle de acesso e de senha. Indo um pouco para a nossa norma, indo um pouco para o que diz lá a família 27000, da ISO, que fala sobre segurança da informação, sobre procedimentos de segurança da informação, ela traz ali algumas sugestões do que deve ser aplicado. Vou trazer algumas aqui para vocês. Então, ela diz assim, convém que a política leve em consideração os seguintes itens: requisitos de segurança de aplicações, uma política de disseminação e autorização de informação, consistência entre os direitos de acesso e as políticas de classificação da informação, que ela esteja de acordo com a legislação e com a política de negócio da empresa e que ela tenha, então, previsões sobre o gerenciamento de senhas e controle de acesso. É importante também que se crie aí requisitos para a autorização formal dos pedidos de acesso e requisitos para uma análise crítica e periódica dos direitos de acesso. Uma outra coisa importante que a gente vê muito no dia a dia, e que faz parte aí de um controle, às vezes os colaboradores deixam de fazer parte da empresa, não estão mais dentro da organização, mas continuam com acesso. Então, é importante que a gente crie critérios, controles, para a remoção desses direitos de acesso. E, principalmente, aí é um ponto fundamental e é muito ligado com a questão da classificação das informações, a gente precisa deixar e criar regras claras para acesso privilegiado a determinadas informações. Bom, dentro do controle de acesso, é importante que a gente fale de dois princípios básicos que trabalham ou que regem a nossa política de controle de acesso. O primeiro deles é o princípio da necessidade de conhecer. Então, você somente terá permissão para acessar as informações que você necessita para desempenhar suas tarefas. E o segundo deles é a necessidade de uso. Então, você somente tem permissão para acessar os recursos de procedimento das informações que você necessita para desempenhar também o uso dessa informação. Bom,
É importante, aí indo já para a política de uso de senha, né, que a gente minimize a oportunidade de acesso às informações, acessos não autorizados, né? Então, a gente precisa criar um controle de senha, né? Precisamos criar uma política onde nem todos tenham acesso às informações, nem todos tenham acesso a determinados documentos e pastas, né? Então, seguindo sempre na política de uso de senha, o controle da minimização da oportunidade de acesso, né? Então, é o legítimo menos é mais. Obrigação, então, do colaborador ou deste prestador de serviço de utilizar o seu ID, né, com sua senha específica, que ele utilize, então, senhas fortes, né, senhas de qualidade, que os colaboradores tenham como hábito alternar essas senhas, modificar essas senhas, sem utilizar as senhas passadas, né? Então, criarem um critério, um intervalo para que sejam alteradas essas senhas, né? Bom, não preciso falar aquela questão que a gente se depara muito nas empresas, né, das senhas gravadas em post-its, né? Isso, de fato, tem que ser excluído, eliminado de todas as formas, né? Mas a gente ainda se depara muito com isso. A questão das senhas padrões, né? De utilizar a mesma senha, aquela senha fraca, 1, 2, 3, aquela senha de mim, ou até mesmo compartilhamento de senhas. Então, quando nós falamos de política de controle de acesso e controle de senhas, nós precisamos ter muito em mente que essas ideias, que esses formatos que algumas empresas ainda acabam autorizando ou deixando que seus colaboradores façam, que isso tem que ser imediatamente eliminado, né? E aí, o que traz de consequência, né, o uso de senhas fracas ou o não controle das senhas? Prováveis ataques de ransomware, ataques de força bruta, ataques de dicionário e ataques phishing, né? O ransomware é aquele que entra dentro dos computadores e pede o resgate. O ataque de força bruta e o ataque de dicionário, que são dois ataques aí bem padrões, é onde nós temos os hackers tentando invadir os servidores dos computadores, utilizando programas, né, que já têm ali a possibilidade de rodar senhas fracas, né? Então, a senha do dicionário, por exemplo, né, o ataque do dicionário é aquele em que o sistema fica rodando senhas admin, 2, 3, 4, até invadir aí, até ter acesso a determinadas informações. E o uso de controle de senha ou política de senha, né, a criação de uma boa ferramenta de controle de senha faz com que a gente evite, sinceramente, esses acessos, essas informações de dados compartilhados com pessoas não autorizadas, né? Então, é importante que todos tenham em mente, né, as consequências que a não utilização de um correto procedimento de controle ou de política de senha pode ocasionar para a organização. Essa dica de hoje é sobre isso que eu vim conversar com você. Muito obrigado.